algumas coisas eu consigo cocriar e outras não? E apego. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas que falam que você não pode ter apego, do outro lado tá falando que você tem que ter um desejo ardente sobre uma coisa. Onde é a linha que divide um desejo ardente do apego? Eu sempre tive essa dúvida de entender. O que é uma ação inspirada que vem nesse momento de que você tá ali na incerteza e o que é uma ação com apego? Aconteceu, eu vou sentir exatamente isso, eu vou vibrar exatamente da forma que eu tô vibrando aqui. E precisou acontecer pra eu vibrar? Não! Aí que tá um desejo ardente, essa é a diferença de você vibrar no seu desejo, de você desejar ardentemente do que você ficar apegado. Mas Deus vai parar o que tá fazendo, Deus vai deixar de coisar a fome lá na África pra me dar isso? Não, por quê? Porque Deus já criou as leis universais pra gente mesmo fazer isso pra gente. Oi, gente, olha eu aqui de novo, né? Fiz o primeiro vídeo do canal e simplesmente sumi. E hoje eu vim falar de uma lei que eu aprendi neste livro, nesse livro que eu já li. Fiz resumo, estou lendo de novo. E, gente, eu acredito que eu nunca vou deixar de ler esse livro. Eu li, quando eu tava lendo as coisas, a minha mente simplesmente expandiu, porque eu falei, é isso. Essa é a resposta para vários questionamentos que eu tinha. E um deles é, por que algumas coisas eu consigo cocriar e outras não? E eu tenho certeza que se você, assim como eu, já estuda há muito tempo, você percebe que às vezes você tem facilidade de cocriar alguma coisa e outras você não tem. Ou um mês você consegue cocriar alguma coisa e no outro não. Inclusive, o vídeo anterior, né, que é o primeiro vídeo do canal, eu compartilhei que eu já tava matutando isso na minha cabeça. Que em janeiro e fevereiro em janeiro eu consegui cocriar através do meu trabalho, e em fevereiro eu só consegui o dinheiro fazendo freelance, não foi através do meu trabalho, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Então não é que eu estou no lugar errado, porque eu amo fotografar, tá, gente? Eu amo fotografar, eu amo vir aqui gravar, sabe? Eu amo essa parte de audiovisual e eu me emociono. Então eu sinto de verdade, cada foto que eu faço, cada trabalho que eu faço, eu sinto que eu estou no lugar certo. Então por que não? Por que os clientes um mês veio com facilidade e no outro não? Eu até expliquei, né, que um mês eu não fiz esforço nenhum e o outro eu fiz na energia de desespero, né, da escassez e que não deu bom. Mas a lei aqui, eu já vou falar, que é a lei do distanciamento. A lei do distanciamento respondeu alguns questionamentos que eu tinha em relação a isso, né? E aí eu vou ler aqui um pedacinho para vocês entenderem um pouquinho de como o autor do livro explica sobre essa lei, que é a sexta lei, tá, gente? Que é a lei do distanciamento. Essa lei, ela se baseia no fato de que, para conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Você apenas abandona o apego aos resultados. E o que é isso? Gente, se você está há muito tempo estudando sobre lei da atração, eu falo sobre lei da atração porque é a lei que mais, né, repercutiu, né, que a gente tem mais conteúdo aqui no YouTube, é a lei da atração. Mas se você já estuda sobre lei da atração, você já deve, em algum momento, ter se deparado com uma pessoa falando que você não pode ter apego. O professor Hélio Couto é um que destaca muito a importância de não ter apego. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas que falam que você não pode ter apego, do outro lado tá falando que você tem que ter um desejo ardente sobre uma coisa. Que a coisa só vem pra nossa realidade a partir do momento que a gente tem um desejo ardente. E aí que tá. Aonde é a linha que divide um desejo ardente do apego? Eu sempre tive essa dúvida. Porque como que eu vou intencionar, como eu vou visualizar, desejar sem ter apego? O que é o apego? E esse livro deixou bem claro o que é o apego. E o apego nada mais é do que o medo, a insegurança, né? Que é muito ao contrário do que você precisa para você cocriar uma coisa, para você criar alguma coisa na sua realidade. Porque para você criar uma coisa na sua realidade, você tem que estar vibrando em sentimentos bons, né? Em sentimentos bons. E o medo e a insegurança não são. A verdadeira consciência, que é essa consciência rica, né? Que está no distanciamento, a verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que se quer, na hora que se quer, com o mínimo esforço. Para viver essa experiência, você tem que estar apoiado na sabedoria da incerteza. Grava essa palavra, incerteza, tá? Na incerteza você encontra a liberdade para criar o que quiser. A incerteza, por sua vez, é um terreno fértil para a criatividade e para a liberdade. Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos da nossa existência. Gi, como assim incerteza? Se para criar uma coisa na minha realidade, eu não deveria acreditar que essa coisa vai vir para minha realidade? Né? Como assim? Tá meio confuso, né? Eu também fiquei assim, uai,
Como que eu vou entrar na incerteza se para criar uma coisa eu tenho que acreditar que aquilo vem até a mim? Aí que tá o ponto, né? Você não precisa de abrir mão do desejo. Você simplesmente tem que abrir mão do resultado. Então, se você tá aqui no ponto A e quer chegar no ponto B, o que é se colocar na incerteza? Se colocar na incerteza é você abrir mão de saber como que aquilo vai acontecer. É você confiar, porque a partir do momento que você quer, que você tem certeza que aquilo vai acontecer daquela maneira, você fecha toda a gama de possibilidades que o universo tem para te oferecer. Então, quando você tem certeza que mês que vem, tô usando meu exemplo. Antes, eu sempre tinha certeza que no outro mês eu ia estar apertado para pagar a conta. Nossa, mês que vem a conta não vai fechar. Nossa, mês que vem eu não vou ter dinheiro para pagar tal conta. Quando eu entrava nessa vibração, o que eu trazia para minha realidade? Eu tenho certeza que mês que vem eu não vou ter dinheiro para pagar a conta. Então, aí tentando solucionar um problema que eu achava que tinha, que nem existia, o que eu fazia? Já vou parcelar esse cartão aqui para sobrar esse dinheiro aqui e eu pagar o outro. E o que eu fazia? Eu criava outro problema, que aí eu criava mais parcelas. E aí no outro mês, além do que eu já tinha, eu ainda criei uma outra parcela que não era para ter criado. Que com certeza o universo, nas suas infinitas possibilidades, ia me trazer uma forma que eu conseguisse pagar. Que é o que está acontecendo, tá, gente? Eu estou vindo fazer esse vídeo sobre essa lei do distanciamento porque eu estou aplicando há 2 meses e hoje estou vendo o resultado, principalmente financeiro. Eu acredito que a maioria, quando começa a estudar sobre esse assunto, tem questões começa por causa de questões financeiras ou amorosas, mas a maioria é financeira, né, gente? Fazer o quê? E aí, a partir do financeiro, né, aí você vai pro lado espiritual, né, o universo é perfeito. Então, te fisga de um jeito pra te ensinar outras coisas, pra expandir outros lados também. Mas aí, voltando aqui, vou ler Gente, tá marcado. Porque quando eu falo que eu estudo mesmo, tá? Olha aqui, ó. Não tô falando da boca pra fora, vou mostrar pra vocês. Ó, post-it, tudo esse livro aqui, ó. Resumo que eu fiz desses livros, ó. Tá? Então, assim, estudei real e estou aplicando. Me coloquei em movimento, tá? Então, é por isso que eu estou aqui contando pra vocês a minha experiência e como que eu trouxe pro meu entendimento o que tá escrito aqui. Beleza? Então, vamos lá. A lei do distanciamento não interfere na lei da intenção e do desejo. No estabelecimento de um objetivo. Você continua com a intenção de seguir por uma certa direção. Ainda tem um objetivo, que eu falei, né? A importância, aqui até fala sobre isso. Entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Graças a essa incerteza dessas infinitas possibilidades, você poderá mudar de direção no momento em que encontrar um ideal maior, que descobrir algo mais excitante. Se colocar na incerteza, te dá a possibilidade também do universo te mostrar, olha, esse aqui é melhor. Né? Talvez você vai se conectar mais com esse desejo aqui. Beleza? Então, é interessante também em relação a isso. É também improvável que você fornece solução de problemas, pois isso irá impedi-lo de estar alerta às oportunidades. Aqui entra no fato que eu falei, né? Que todos os anos, desde quando eu me entendo por gente, eu sou assim, né? Tô sempre nessa energia de querer resolver problema que às vezes nem é problema ainda, tá? Resolver problema meu, do meu marido, agora do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. E às vezes eu crio um problema pra resolver. A verdade, eu não, a minha mente, né? O meu ego, sendo mais específico, cria um problema que nem tem. Vem e fala aqui pra mim, aí eu já não, tô aqui na energia do vou resolver, não vou resolver. E aí eu entro nessa energia de vou lá resolver esse problema. E às vezes, resolvendo esse problema, que nem era problema, eu acabo criando outro problema. E é uma benção. A lei do distanciamento acelera o processo de evolução. Quando você entende essa lei, não se sente compelido a forçar soluções, que é o que eu falei, tá? Inclusive, esses últimos 2 meses, minha vida está numa paz terrível. Como eles costumam falar na rede social, tô numa paz terrível. Tá numa paz. Por quê? Porque eu me coloquei realmente nesse... Gente, não tem uma coisa que vai te trazer mais segurança do que entrar na incerteza, usar a lei do distanciamento, ficar na incerteza. Porque você pode falar, Gi, quando eu ganhar 5 mil por mês eu vou me sentir segura. Não vai. Porque se você não souber usar, se você não tiver educação financeira, você pode ter os seus 5 mil reais, você vai gastar 6 e não vai estar segura, tá? Mas a partir do momento que você tá lá na incerteza, usando não só essa lei, né? Porque
uma lei só não adianta nada. Uma coisa que eu percebi é que você tem que saber operar todas as leis ao seu favor, mas estar na incerteza é a maior segurança que você tem. Ultimamente, nesses últimos 2 meses, é os meses que eu mais estou sentindo segurança financeiramente falando, tá? Que eu acredito realmente que eu deixo o universo trazer a possibilidade para chegar no dia da conta, eu vou ter o dinheiro para pagar a conta. Já estou conseguindo, de forma consciente, gastar menos, gastar de forma consciente com aquilo que realmente vale a pena. Estou organizando a minha vida financeira, já estou investindo, já estou guardando dinheiro, já estou tendo uma reserva financeira, coisa que eu sempre quis ter e eu não conseguia ter. Então, em 2 meses eu já estou conseguindo e já está sobrando dinheiro. E teve um dia que eu entrei na minha conta e falei, ai gente, que dinheiro é esse que está sobrando? Aí depois eu falei, não, como assim? Sobrar dinheiro é natural para mim. O dinheiro ama ficar comigo, eu amo ter o dinheiro. Então, eu já estou treinando a minha mente para já acostumar com essa nova informação, tá? Então, é muito importante a gente fazer isso também. Quando você entende esta lei, não se sente compelido a forçar soluções. Caso contrário, só vai criar novos problemas. Foi o que eu falei. E até meu exemplo aqui, né? Mas se dirigir a sua atenção na incerteza e observar essa incerteza enquanto espera a solução emergir do caos e da confusão, o que aparecerá será fabuloso e excitante. E é exatamente isso que eu estou vivendo. Falei com vocês que fevereiro eu não consegui cliente. Março eu consegui. Abril eu consegui. Este mês eu não tenho vaga mais. As minhas contas estão fechando no verde. Eu estou conseguindo guardar dinheiro. Está sobrando dinheiro. Financeiramente falando, estou melhor do que o ano passado. Estou melhor do que 5 meses atrás. Vocês estão entendendo? Eu entro também no assunto que é até interessante. Eu sempre falava assim, nossa, o dinheiro sobrou, alguma coisa quebra. Esse mês, né, tinha uma cliente que já estava desde finalzinho de março para abril conversando comigo para fechar o aniversário mês que vem. Ontem de ontem ela me mandou um Pix do sinal. Eu só tenho certeza que a cliente vai fechar comigo depois que ela me faz o Pix do sinal e eu mando o contrato para ela. Ela fez o Pix do sinal. Ontem meu gás acabou. Você deve estar dependendo do seu modelo de dinheiro ou da sua informação. Você fala, nossa, é sempre assim, né, Gi? Você tem um dinheiro sobrando, acontece alguma coisa para gastar dinheiro. Eu era assim também. Hoje eu não sou assim mais. Quando meu gás acabou, eu pensei, Deus é perfeito, né? O universo é perfeito. Antes mesmo que meu gás acabou, ele me mandou o dinheiro para me comprar. Eu nem vou precisar de usar cartão. Vou poder comprar meu gás ali no dinheiro. Eu nem tava esperando. Que legal, né? E eu tive... Esse foi o primeiro pensamento. Eu falei, nossa, olha como eu já estou melhorando. Olha como a informação que já tá aqui já tá diferente de antes. Então, gente, quando a gente costuma estudar, a gente acha que hoje a gente tá assim, amanhã a gente já vai estar X. E não, muitas vezes esse processo que a gente vê assim, nossa, essa pessoa parece que evoluiu, parece que deu um salto quântico financeiro tão rápido. Então a gente idealiza aquilo como se fosse assim do dia pra noite. Pode ser para algumas pessoas, né? Depende do que a vida tem reservado para ela, né? Dos desafios que ela tem. Mas não necessariamente vai ser assim para você ou para mim. Eu poderia olhar esse momento e continuar a murmurar, continuar a reclamar. Caramba, toda vez que meu dinheiro sobra, acontece alguma coisa. Mas olha a minha informação, como a minha informação já mudou. Ah, que maravilha. O gás acabou, mas eu já tenho dinheiro para comprar. Ah, tá ruim? Tá nada. É bênção. Eu já sabia que o gás ia acabar, tá, gente? E se fosse antes, a Gislaine de antes, não, que o gás ia acabar, vou economizar. Nossa, já ia pensar qual cartão que eu vou passar, qual cartão tem menos quanto para me pagar, para me passar o gás. Se fosse a Gislaine de uns meses, uns anos atrás, ia pensar assim. Mas a Gislaine de hoje, a Gislaine de ontem já, que a Gislaine foi... Aconteceu isso com a Gislaine do passado, até a Gislaine do passado já tá mais evoluída, né? A Gislaine do passado, que é a Gislaine de ontem, olha que bênção. O gás acabou, eu já tenho dinheiro para comprar o gás. Mas, ao mesmo tempo, a Gislaine de ontem falou assim, a próxima vez que o gás acabar, eu já vou ter o dinheiro do meu gás guardado. Porque eu quero ser essa pessoa com esse nível de consciência financeira. Eu quero ser a pessoa que tem a vida financeira organizada, tá? Então, a próxima vez que o meu gás acabar, meu dinheiro já vai estar, do gás já vai estar guardado, porque eu quero melhorar cada vez mais, tá? Então é isso. Então a gente tem que entender que às vezes a nossa mudança vai ser
gradual, vai ser gradativa. Não tem como a gente querer enriquecer de hoje para amanhã com a mesma informação de ontem. Porque o dinheiro pode vir e eu vou torrar tudo. E antes de 2020, se eu ganhasse milhões, eu tinha torrado tudo. Eu tinha voltado, porque o meu modelo de dinheiro era diferente. Porque a informação que tinha que era diferente. Então é muito importante, quando a gente pega um conhecimento, a gente estudar, a gente colocar em movimento, né? Porque estudar não é só ler. Estudar é a gente escrever. Quanto que eu tô fazendo isso? Em que área da minha vida que isso se aplica? E colocar em movimento para mudança, né? Então a gente tem essa ânsia de hoje eu sou isso, amanhã eu sou. Não necessariamente. Às vezes a mudança realmente vai vir gradativamente, tá? Então hoje, daqui a um tempo eu vou estar assistindo esse vídeo e falar, olha lá, que orgulho. Que eu vou olhar esse vídeo e falar assim, pra eu ser essa Gislene que eu sou hoje, eu tive que passar por esse processo. Pra Gislene que eu sou hoje ter esse padrão financeiro, eu tive que aprender. Eu tive que aprender a lidar com pouco, eu tive que aprender que não tem como eu administrar pouco dinheiro, eu tenho que fazer mais, porque eu já entendi isso. Como que eu vou ter reserva financeira se eu não ganho o suficiente para viver? Não estou numa bolha. Eu tenho que ter consciência. Não adianta eu ficar vendo vídeo para você falar assim, você tem que viver sempre com um nível abaixo. Eu já vi esse vídeo e eu até concordo, eu quero viver com um nível abaixo do que eu tenho. Mas primeiro eu tenho que aumentar o meu nível, porque se eu viver com o nível abaixo que eu tenho, eu tô lascada. Calma, gente, esse é um assunto sério. Eu tô rindo, porque, né, é até engraçado. Mas a gente tem que ter essa consciência. Não vivemos numa bolha. Então eu tenho essa consciência que eu tenho que aumentar o meu nível financeiro, aprender sobre finanças, investir, porque não vou ficar rica se eu não investir, né? Se eu não guardar, se eu não poupar, não vou ficar rica. Mas pra poupar e guardar, eu tenho que ganhar mais do que eu ganho. Então eu tenho que ter essa consciência. Beleza? Tá, gente? Tive esse momento aqui de desabafo. Mas alguém precisava de ouvir isso, porque eu um dia precisei ouvir e entender, beleza? Vamos voltar a falar aqui do distanciamento. Gente, é muito bom ficar na incerteza. Porque quando você tá na incerteza, você sabe que aquele objetivo vai acontecer. Então eu sei que daqui X tempo eu vou ter aquilo. Mas eu não vou estar apegada a como. Porque a partir do momento que você está apegada a como, você começa a querer solucionar problema. Você começa a querer agir com o seu 1% que é o seu ego. E quando você começa a agir com 1% que é o seu ego, você não vê todas as possibilidades. Você não vê as oportunidades. Mas a partir do momento que você confia, olha, eu tô aqui no ponto A hoje, mas daqui um mês eu vou estar neste ponto, com o pezinho no chão. É muito importante falar isso, tá? Com o pezinho no chão. Se você ainda não curou tudo que você tem para curar, não tem como você dar um salto significativo se você ainda tem muita crença para curar. Então, com o pezinho no chão, tá? Beleza? Mas daqui um mês vou ter esse objetivo. Mas a partir do momento que você coloca na incerteza, se daqui a um mês você não tiver alcançado esse objetivo, você vai ficar triste? Não. Porque a partir do momento que você está na incerteza, daqui a um mês você já vai estar melhor do que você estava antes. Talvez daqui a um mês você já não tá lá no B ainda, mas você ainda está no caminho, no processo para chegar no B. Ou talvez neste caminho, o universo recalculou a rota e viu que talvez aquele B não é o que você merece. Talvez aquele B é pequeno perto do que você merece. Então, não, querida, não vou parar você aqui no B, não. Vamos, estuda aqui mais, evolui aqui nesse ponto mais um pouquinho, que na hora certa eu vou te trazer mais do que aquilo que você quer. Se vir, você já veio. Se não vir, você já não vai estar apegada. Então, se não vir, beleza. Eu, quando não ver, falo, beleza, porque não é pra ser, vai ser melhor ainda. Então, tá na incerteza melhora. Então, tá na incerteza te traz essa paz, essa segurança de que o universo, Deus, sua centelha divina, sabe o que é melhor para você. E que você confia, porque a fé é a certeza inabalável. Então, que você confia. E que você não vai ser você que vai atrapalhar o processo. Porque a partir do momento que você se apega a como aquilo vai acontecer, você está tentando agir. E aí não adianta você estudar as leis universais se você quer resolver tudo. Se você acha que você pode resolver tudo como sempre fez, então para quê? Por que as leis universais existem? Então por que você ainda não tem o que você quer? Porque você sempre agiu assim, então por que não? Então tá errado, né? É muito simples de entender.
Se eu agir assim até hoje e eu não tô tendo a vida que eu desejo, o que eu tô fazendo tá errado. Alguma coisa, pelo menos alguma coisa que eu tô fazendo tá errado. Então, ficar na incerteza me trouxe essa paz, me trouxe essa segurança de confiar no processo. Me trouxe a confiança de que, como eu sei que eu estou fazendo o que eu amo, que eu me dedico, que eu faço feliz, que eu me emociono, os clientes vão vir até a mim. E que, assim como em janeiro eu não precisei de correr atrás de cliente, eu não vou precisar de correr. Tanto que esse mês minha agenda encheu e eu não corri atrás. Eu segui uma ação inspirada. Eu segui o entusiasmo de um dia que eu resolvi pegar uma imagem e colocar no Marketplace do Facebook. A maioria dos fotógrafos da minha cidade faz tráfego pago. E eu falei, nem me deu vontade de fazer tráfego. Deu vontade de fazer a publicação e colocar lá. Nem criei Facebook, coloquei no meu pessoal. E através desse já veio 4 clientes que fechou comigo. E vem cliente que ainda não fechou, mas que estamos aí conversando, né? Estamos no processo. Então foi uma ação inesperada, foi uma ação inspirada que veio que eu fiz. Então a gente tem que estar atento também a se colocar no movimento e entender o que é uma ação inspirada que vem nesse momento de que você está ali na incerteza e o que é uma ação com apego. Porque fevereiro eu fiz no apego de ter resultado e eu não tive nenhum. E os outros meses eu fiz sem apego aos resultados, eu coloquei lá, falei, vou colocar. O que eu queria? A questão é ter cliente. E veio cliente. Tá, gente? Então, no finalzinho aqui do capítulo, voltando aqui a falar, porque eu tô trazendo exemplos, gente, meus exemplos, porque eu quero que vocês entendam. Porque eu estou aqui falando, porque são coisas que eu vivenciei, que eu vi, que eu tive certeza que realmente funciona. Por quê? Porque eu já usei de forma inconsciente e deu certo, que foi em janeiro. Eu não usei, ou eu usei de forma contrária, com apego e, né, não tive resultado nenhum. E soltei, que estar na incerteza nada mais é do que eu soltar. Falando de outra forma, né, é o soltar. E quando eu entrei nessa incerteza, que pra mim é maravilhoso, quando você entender isso, você vai sentir a paz que eu tô sentindo. Gente, eu queria que vocês sentissem a paz que eu tô sentindo. A paz de que vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quando? Não sei. Eu até parei de intencionar quando. Eu tenho um objetivo a curto, médio e longo prazo. Tenho. Mas não especifiquei data, nenhuma data. Por quê? Porque eu aqui no caminho da incerteza, eu sei que quando eu chegar, tô aqui. Se o universo me mostrar, olha aqui, Gi, isso é bom também, isso é melhor ainda, eu vou desviar. Porque isso é o quê? Isso é as infinitas possibilidades chegando até a mim. Tá joia? Pra fechar aqui, eu queria falar justamente sobre a oportunidade. O que é a oportunidade? Ela está contida em todos os problemas que a vida tem. Em cada um desses problemas está a oportunidade de um benefício maior. Com essa percepção, você se abre para toda a gama de possibilidades, o que preserva o mistério, o encanto, a excitação, a aventura da vida. Todo problema pode ser visto como uma oportunidade de benefícios maior. Fica-se alerta para as oportunidades quando se está assentado na sabedoria da incerteza. E quanto à prontidão encontra a oportunidade, a solução espontânea surge. Voltando a falar. Fica-se alerta para as oportunidades. Quando se está assentado na sabedoria da incerteza e na sabedoria da incerteza é quando a prontidão encontra a oportunidade. A solução surge espontaneamente, que é o que vem acontecendo comigo. Como eu tô aqui no caminho da incerteza, eu tô alerta. Eu estou alerta às possibilidades. Eu não tô aqui no polo negativo, no apego. Não. Eu estou aqui, consciente, no presente, pronta, eu estou pronta para fazer o movimento que eu preciso fazer. Eu só quero que você me traz o que eu preciso fazer. Para isso eu tenho que estar alerta. É muito seguir entusiasmo. Eu queria muito trazer outro vídeo aqui falando sobre isso, sobre seguir entusiasmo. Porque nesses 2 meses que eu estou lendo esse livro, o que eu estou fazendo? Todo dia é seguir o meu entusiasmo. Mesmo que no meu dia, o meu entusiasmo não pareça ser tão produtivo. Mas aí, no outro dia, eu vejo que fez sentido eu não ter feito isso ontem.
E seguir o entusiasmo não, não tem nada aqui falando sobre seguir entusiasmo não, tá, gente? É uma coisa que eu percebi, é uma coisa que eu estou fazendo. É tipo uma técnica também, né? Que eu já estou trazendo como um hábito. Tá sendo um hábito. Gente, não para de falar é técnica. Comece a falar é hábito. Eu tenho o hábito de fazer isso. Porque aí você já começa a treinar, a trazer uma informação diferente, beleza? Aqui fala que é o que se chama de sorte, né? A sorte nada mais é do que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Então pensa comigo, que sorte que eu tive, hein? Que sorte que eu tive de colocar, das pessoas ver o meu anúncio lá, num lugar que ninguém anuncia fotografia. Que eu não vi, que eu pesquisei, antes de colocar eu pesquisei. Gente, ninguém anunciou. Como assim? Tá todo mundo anunciando no mesmo lugar, em um lugar ali vazio. E você acha que eu, no meu ego, se eu tivesse no AP, você acha que eu ia também ver essa oportunidade? Ou você acha que eu ia querer anunciar lá onde está todo mundo anunciando? Porque se tá todo mundo anunciando, é aqui que é bom. Então eu vi uma oportunidade. Eu vi uma solução no meio de um problema, digamos assim. Segui meu entusiasmo, coloquei e fechei. Beleza? Fechei, minha agenda tá cheia. Tem até dias disponíveis para fazer, mas como eu sou iniciante, eu tô com medo de fazer foto, não é só fazer foto, tem que editar, né? Então eu tô com medo de dar uma embolada. Então por isso que eu já fechei minha agenda, tá? Então tem que ter essa consciência também, né? Tem que pegar tem que ir até onde meu braço vai. Beleza? Então, gente, aqui cada final do capítulo fala a forma de aplicar a lei. Esse vídeo tá muito grande, mas eu vou deixar ele assim mesmo. Vou tentar fazer alguns cortes, mas eu vou tentar deixar ele assim mesmo, porque eu acredito que cada parte do vídeo é essencial. Beleza? Qualquer dia eu posso voltar. Gente, coloca aí no comentário. Gi, prefiro vídeos curtos e objetivos. Gi, gosto dessa dinâmica de você falar, de você usar exemplos, tá? Então, de você brincar. Se não, eu faço um vídeo curtinho também. Não sei se eu faço, tá, gente? Que eu tô seguindo meu entusiasmo, então às vezes eu vou sair falando. Mas coloca aí. Sua opinião é válida, tá? Perdão, sua opinião é válida. Para alguns vídeos eu posso fazer curto e outros não, beleza? Então aqui eu vou falar rapidinho como aplicar a lei do distanciamento. O primeiro passo é comprometer-se hoje com o distanciamento. Dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que são. E evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. É isso. Liberar o apego de como as coisas têm que acontecer. Beleza? E principalmente parar de ficar forçando a sua opinião para os outros. Né? Porque você pensa assim que os outros também têm que pensar. Não é porque eu acredito na lei de distanciamento que você também precisa de acreditar. Eu tenho consciência disso. E se envolver demais com as coisas. Porque a partir do momento que você está querendo criar a solução, você está se envolvendo, está querendo se envolver demais, beleza? Querer resolver o problema de filho, deixa seu filho resolver o problema dele. Querer resolver o problema, deixa o marido tomar as decisões dele. Porque se você tomar uma solução pro seu marido, esses dias eu fiz isso. O marido tava com um adulto, eu falei, olha, querido, peguei a bola e joguei pra ele. Falei, você já é um adulto, você tem que decidir. Eu não posso decidir porque eu não estou no seu lugar. E se tiver consequência, quem vai arcar com as consequências é você. Então eu joguei pra ele, graças a esse livro aqui, porque se fosse antes eu ia querer falar. Amor, faz isso, 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 isso. Pelo bem dele, tá, gente? Eu não ia agir de má fé. Mas eu ia agir através do que eu acho que é bom pra mim, eu ia me colocar no lugar dele e achar que é bom pra ele. E às vezes não. Segunda forma de aplicar. Transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria existência. Gente, isso é muito forte. Na disponibilidade para a aceitação, aceitar a incerteza, a solução emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da própria desordem, do caos. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontra segurança. Não vou me aprofundar porque eu já falei muito sobre isso. Terceiro, entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação do que pode ocorrer. Isso é que eu quero falar. Porque, gente, é diferente do apego. É por isso que a pessoa fala, você tem que ter um desejo ardente. Eu tenho muito... Olha, eu já fico empolgada, já deu pra ver que eu fico empolgada quando eu falo sobre desejo. Porque eu lembro do meu desejo, eu já sinto a excitação, já sinto. Gente, quando acontecer, eu vou sentir exatamente isso. Eu vou vibrar exatamente da forma que eu tô vibrando aqui. E precisou acontecer para eu vibrar? Não! Aí que tá o desejo ardente. Essa é a diferença de você vibrar no seu desejo, de você desejar ardentemente do que você ficar apegado. Porque eu estou aqui vibrando. Gente, só de lembrar do que pode acontecer, do que eu desejo. Quando acontecer, eu já sinto paz, eu já sinto alegria, eu já sinto excitação, entusiasmo. Mas eu não tô apegada como? Hoje eu olhei no espelho, conversando com a minha centelha, porque às vezes eu gosto de conversar com a minha centelha, olhar dentro dos meus olhos, porque eu acredito que os olhos é o portal da alma.
Então, às vezes, quando é uma decisão séria que eu tomo, eu gosto de olhar dentro dos meus olhos pra falar assim, mostrar mesmo pra centelha divina que eu estou ali de forma consciente. Que não é só uma vozinha. Então, hoje eu olhei e falei, centelha, eu quero isso. E eu estou disposta a fazer o que precisa ser feito. E eu sei que você sabe qual que é o melhor caminho. E eu não sei quando, mas me mostra o que eu preciso fazer. E eu tô determinada. E eu tô apegada? Não. E eu já sinto feliz? Sinto. Quando eu falo do meu marido, da possibilidade de acontecer o que eu quero que aconteça, eu fico feliz. E meu marido me olha e fala assim, que menina doida. Da onde que essa menina tá achando que isso pode acontecer? Eu acho que não, acho que meu marido não pensa isso mais não, mas eu acho que às vezes pensar. Hoje meu marido não duvida mais do que eu falo com ele, não. Porque muita coisa realmente acontece. Então eu falo e a pessoa que me escuta deve falar assim, eu nem falo, gente, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com quem a gente fala os nossos desejos, porque a pessoa pode colocar dúvida no seu desejo. Então eu falo com meu marido que eu sei que meu marido, tem coisa que eu nem falo com meu marido, mas tem coisa que eu falo que eu sei que meu marido não coloca dúvida. Tem coisa que eu falo com a minha mãe, que a minha mãe fica assim, eu até já parei de falar algumas coisas, porque a culpa é dela, não. Mas essa é a diferença, vocês estão entendendo? Aí fala, quando você começar a agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura de uma vida. E não vai nem precisar de acontecer, você já vai estar experimentando. Olha que bênção. Ah, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Fiquem na incerteza, se coloquem na incerteza. Eu falei 40 minutos. Tomara que esse vídeo fique só 30 minutos, gente. Eu vou tentar diminuir. Mas fiquem na incerteza. Usem a lei de forma consciente do distanciamento. Se coloca na incerteza de que aquilo vai acontecer e que você não está apegada a como. Você confia no processo. Beleza? E é isso que eu queria conversar com vocês, gente. Isso eu queria compartilhar com vocês, que eu estou muito feliz. Esses últimos 2 meses, financeiramente, eu estou muito satisfeita. Quero aumentar? Quero, né? Mas eu estou muito grata, muito feliz. E é isso. E eu sei que se você colocar algumas coisas em prática também, algumas coisas não, se você colocar isso em prática, eu tenho certeza que você vai experimentar um pouquinho disso que eu tô sentindo. Desse entusiasmo. Tá, joia? E dessa segurança. Porque é isso. Se resume a isso, a segurança. Eu tô sentindo uma segurança que eu não sei te explicar. De onde tá? Não sei te explicar. É a minha centelha mesmo. É a segurança. Eu me conectei com a segurança da centelha. É a incerteza. Eu acho que é mais nada mais do que isso. Você confiar, você tem uma fé inabalável. Porque quando você duvida, duvidar é a falta de fé. Você duvida que Deus que criou tudo, criou o universo, não vai poder te dar o que você está querendo? O que você quer? O que isso é perto de Deus? Ai, mas Deus vai parar o que está fazendo? Deus vai deixar de coisar a fome lá na África para me dar isso? Não. Por quê? Porque Deus já criou as leis universais para a gente mesmo fazer isso pra gente. Óbvio, precisa de ser dito. E é isso, fique comigo aqui no canal. Se você gostou do meu jeito de compartilhar, fique comigo no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, fui!